Esse vai ser difícil, hein? Mas vamos lá. O jogo do abate, ou a migração e extinção, como tá no oficial, eu acabei descobrindo um monte de coisa. Acabei descobrindo algumas coisas aqui pesquisando. Mas esse lance da migração e extinção, tá? É uma tradução. A tradução tá correta. Eu acho que eu mudaria de acordo com a etimologia. Eu descobri um negócio da etimologia. Vamos para a etimologia primeiro aqui. O nome original é Shimetsu Kaio. Shimetsu Kaio, né? Eu achei que era Shimetsu no Kaio, mas não é Shimetsu Kaio. Que literalmente se traduz para aniquilação por migração. Nesse caso, né? Se referindo à migração de peixe, galera. De peixes. E adicionalmente, os jogadores eles são chamados de Eisha, que literalmente significa nadador, que é outra referência a peixe. Isso aqui é uma referência a um fenômeno que acontece lá no Japão. É um fenômeno que é a migração abortiva de peixes. A migração abortiva de peixes tem tá aí a tradução. Se tiver um pouco estranho é porque traduzir com o Google, tá? Traduzir com o Google. Tem em japonês e tem em inglês. No Geoparque das Ilhas Oki, lá no Japão. Mas dá pra ver aí, né? As correntes e tudo mais. O que acontece é que a migração abortiva de peixes é que os peixes das correntes quentes eles vão parar, eles se reproduzem em um lugar que é muito mais frio do que a corrente onde eles nasceram. E aí termina que eles não sobrevivem. Depois de eles se reproduzirem, eles se viajarem até as correntes frias, eles não sobrevivem. Eles se reproduzem e morrem. Eles não sobrevivem ao inverno, nesse caso. Olha aqui, ó. As famílias de peixe abortivo, de peixe de migração abortiva, são a boxfish, que é a família Ostracidae, que é um peixinho azul, e a Chromis notata. São outros peixes que podem ser observados ali nesse lance de negócio, né? Isso é interessante. Até o lance da corrente, né? Da corrente, isso não envolve Hokkaido, assim como o jogo do abate não envolve Hokkaido também. Hokkaido é separado. Hokkaido é um negócio separado ali pela sociedade de Jujutsu, tem sua própria barreira. Mas as 10 barreiras já tem ela meio que ela teoriza, né, que era para os jogadores alcançarem o Nirvana nesse caso, né? Alcançarem o Nirvana. A primeira coisa que eu estranhei nesse negócio, boto o meme do Gohan aí, que eu não tô entendendo porra nenhuma, é que qual era o objetivo dessa porra desse jogo? Qual é a recompensa de participar do jogo? É o Nirvana, né? Entre aspas. Porque o jogo já aconteceu antes. O lance do jogo do abate, ele deu hype pra galera que leu a primeira vez, mas o modo como ele foi estruturado é uma das paradas mais complicadas que eu já vi em mangá. Complicadíssimo, desnecessário de complicado. É porque a cada nova informação ela meio que desmente ou mostra que alguém estava mentindo na anterior, ou ela simplesmente desconsidera a informação anterior, principalmente com o lance das novas regras, né, para circunventar outras regras. Então a maioria do que a gente leu a gente acaba apagando, fica defasado, a gente apaga da mente, é inútil. Informação inútil. É um negócio extremamente desnecessário, de complicado. O negócio vai acumulando, a gente vai ter que jogar fora porque o negócio não presta mais, algumas regras não prestam mais, algumas informações não prestam mais. O Kenjaku revelou o plano dele, mas o plano dele vai ser usado para outra coisa, ou ele não tem o objetivo, o plano dele, mas tem uma referência a um plano anterior que era estranho, que é o que a Tengen acha que sabe, mas a Tengen não é mestre do jogo e a gente vai chegar lá. É estranho, é muito estranho. Então agora a gente tem que passar para o contexto histórico do negócio. O contexto histórico tem a ver com o Dhruv, tá? Tem a ver com o Dhruv porque ele é um dos feiticeiros normais, né, entre aspas aí, mais antigos do negócio. Na tradução oficial é dito que ele participou da Guerra Civil de Wa. A Guerra Civil de Wa foi um dos momentos do Japão antigo, aí no século II. Mas é dito, tá, que estava rolando era um período de guerra ali no reino de Wa, no reino do Japão antigo, e o Dhruv é dito que ele conseguiu tomar o arquipélago todo usando os Shikigamis dele, né? Os Shikigamis dele são 2 ratos topeira pelado, gigantes, do tamanho de um estádio. Ele estava escondido no estádio também, inclusive, na colônia de Sendai, né? Mas esse rato topeira gigante, e o rastro deles são a expansão de domínio.
O rastro para onde eles passam a expansão de domínio. Então, com esse poder ele tomou a ilha toda. É dito que é a segunda vez que ele encarna. Então suponho que ele ganhou o jogo anterior. Se o objetivo dos jogos anteriores era o Nirvana, essa é a primeira vez que o jogo tem o objetivo de fazer a fusão com a Tengen, porque a Tengen não estava lá no jogo anterior, então não tinha como fazer o objetivo ser a fusão com ela no jogo de 1844 anos atrás, porque é dito que a paz foi alcançada mais ou menos em 180 depois de Cristo, quando a rainha xamã Himiko do reino de Yamatai tomou conta do Japão. Eu estava pensando, o Druv, ele ganhou o jogo e ele virou esse negócio de alcançar o Nirvana seria virar um objeto amaldiçoado? Quem ganhasse o jogo teria a chance de viver de novo, usando um objeto amaldiçoado? Mas se ele está na segunda encarnação, esse jogo anterior já era uma encarnação. Então ele ganhou o jogo, o que aconteceu? Ele está na segunda encarnação. É a terceira vida. Se é a segunda encarnação, é a terceira vida. É a terceira vez que ele vive. Então é estranho essa parte. E aí ele tomou a ilha, ele tomou o Japão todo, usando os Shikigamis, eles são poderosíssimos. E ele tomou a ilha e depois que ele virou um objeto amaldiçoado nesse caso, né, para ir para a segunda encarnação dele, que é a atual, a ilha ficou com um vácuo de poder e a rainha Himiko tomou conta. Eu acho ali por volta do ano de 180. Eu acho que isso bate, eu acho que é isso, né? Tem outro detalhe interessante nessa parte, tá? É que no capítulo 160, eu acho, tá aí atrás, quando mostra o Shikigami do Druv a primeira vez, o rato gigante, ele tá perto do estádio onde o Druv ia tomar conta, né? Ele tá lutando, galera, contra Pteranodons, contra dinossauros, Pterodáctilos. Eu acho que é da família Pterodáctila, se eu não me engano. Ele tá lutando contra dinossauros. Tem duas pessoas que parecem os caras da organização, daquela organização que apareceu no flashback do Gojo, aquele flashback antigo da Tengen também. Parece aqueles caras, e eles são dois, eles estão no topo do estádio. Eu acho que eles que estavam com o estádio como território antes, e aí o Druv veio e matou eles, né, e tomou o estádio. Mas Shikigami de dinossauros, galera. Essa galera é das antigas, essa galera é bem antiga. Isso eu queria ver, isso eu queria ter visto. Será que essa galera é da mesma época, desse mesmo jogo do abate de 1800 anos atrás? Seria interessante, né? Eu queria ver os caras com Shikigami de dinossauro, porra. Por que a gente não viu isso? Eles aparecem distante. Depois quando o Yuta chega pra matar o Druv, eles não aparecem mais. Eles não aparecem mais, infelizmente. Parece que os dinossauros ainda estão lá, sobrevoando o Shikigami do Druv quando eles começam a morrer, que a Oro percebe que o Shikigami do Druv sumiu. Parece que eles ainda estão lá, mas eu não lembro agora de cabeça porque eu não tenho o capítulo aqui. Onde eu gravo não tem como trazer o capítulo. Eu só tenho meu caderno. Mas é interessante, eu queria ver o Shikigami de dinossauro. E aí, esse lance do Druv é estranho, né? É estranho. Porque aparentemente quem era o mestre do jogo, desses jogos antigos, era a própria Yamatai, nesse caso? Ela era a mestra do jogo? Ou o Kinjaku era a Yamatai nessa época? É estranho, né? Eu sempre achei que a Yamatai fosse a Tengen, mas a Tengen, ela saberia. Se a Yamatai fosse a Tengen, ela saberia. Ela teria alguma noção disso aí, porque o Druv ele tá literalmente ali no limiar da ascensão do reino de Yamatai. Então seria interessante se ela comentasse alguma coisa sobre isso. Se o Gege não fez nada, então provavelmente não tem nada a ver. A Tengen não é tão velha a esse ponto. E é a primeira vez que ela é o mestre do jogo, né? Então o objetivo do jogo anterior podia ser realmente esse lance, né? Que ela ouviu falar de alcançar o Nirvana. Para virar o objeto amaldiçoado? Não sei. Se o Druv já estava na segunda encarnação dele, né? Alcançar o Nirvana de novo. Será que essa galera que morreu aí, nesse caso, se eles tivessem uma outra ocasião, o Kenjaku ia catar os pedaços dos caras para fazer o mais objeto amaldiçoado de novo?
para começar o jogo de novo, porque aparentemente, pelas regras do jogo mais pra frente, tá? Ele só pode forçar a galera que ele usou a transfiguração. Ele só consegue forçar a participar essa galera que participa, essa galera. A outra galera de fora não tem obrigação nenhuma de participar do negócio. Inclusive, a não ser que alguém faça uma regra que seja possível deixar a colônia, que era o que o Yuta estava preocupado em fazer, porque esses jogadores poderosos poderiam sair da colônia e começar a invadir o mundo normal. Se até alguém fazer isso, os caras estão presos na colônia. Então a galera de fora poderia simplesmente esperar o jogo acabar e nada aconteceria, nada de ruim aconteceria, considerando se o mestre do jogo não tivesse más intenções, né? Mas é estranho. O objetivo antigo era alcançar o Nirvana, e aí agora com esse objetivo novo, quando tá tudo de acordo, né? Tudo nos conformes, o Kenjaku fez o objetivo de fazer a fusão com a Tengen, nesse caso. É estranho, parece que tem uns 4 objetivos aí sobrepostos, é bem estranho. Eu não sei se vai voltar, porque o Kenjaku morreu. Eu não sei se isso vai, essa caralhada de detalhes que obviamente não vai dar em nada, né? Extremamente convoluto para nada. Eu não sei se isso vai voltar a fazer alguma diferença. Eram 10 colônias, só mostraram 5 colônias, né? E só 3 colônias, na verdade, preencheram a cota de energia amaldiçoada. O Regis, ele comenta, né? Ele comenta que talvez ele achava que isso era mentira, era uma mentira esse lance da energia amaldiçoada. Mas terminou que era verdade. Só 3 colônias conseguiram, né? Eram as 2 de Tóquio, que a primeira de Tóquio só tinha o Higuruma, o Yuji Fushiguro, a Anjo, Sukuna, né? Então essa encheu fácil a cota de energia amaldiçoada. A segunda colônia que encheu era a segunda colônia de Tóquio, Tóquio 2, que tinha o Hajime, o Hakari, tinha o Panda, né? E tinha uma infestação de maldições também, então encheu fácil também. O mar todo estava cheio de maldições ali, né? E a colônia de Sendai, que tinha o Yuta, né? Tinha o Yuta e 4 sinistros. 4 sinistros, inclusive, que tiveram 145 pontos desperdiçados, né? Porque os pontos do Druge e da Kurorushi foram pro lixo, tá? Eram 145 pontos, galera. 145 pontos. O Yuta ganhou um pouquinho mais, porque eu acho que por causa dos pontos dos bichos, ele acabou ganhando um pouquinho mais. Ele ganhou 10 pelo Druge e 10 pelo Kurorushi. Normalmente ele ganharia 5 só. Mas como não deu para negociar com os caras, ele perdeu 145 pontos aí, foi pro lixo. Inclusive o Megumi também desperdiçou 34 pontos, eu acho, no Hari, né? Quando ele matou o Hari. Esses pontos foram pro lixo também, felizmente. Isso aqui é tão irrelevante agora que eu não acho que isso vai fazer diferença, não. E aí o Kenjaku mostrou o lance das moltretas do Kenjaku, ele trazendo os soldados e tudo mais para as outras colônias, né? Para encher as outras colônias de energia amaldiçoada. Aparentemente chegou a um ponto que já encheu, né? Que ele já proibiu a entrada de novos jogadores. E chegamos a esse ponto de porquê. O que eu achei estranho, porque a galera só entrou nessa porra pra salvar a Tsumiki. Vocês lembram, né? Eles só entraram pra salvar a Tsumiki. E terminou que isso também ficou de lado. Terminou que a Tsumiki, ela já tava, ela nunca ia voltar, ia ser impossível fazer a paz ali com a Yorozu. Morreu de vez, não tem jeito, a não ser que esse lance de alcançar o Nirvana não conte pro... Eu não sei se fosse possível, se alguém pegasse o corpo da Tsumiki e transformasse em um objeto amaldiçoado, ia ser um objeto amaldiçoado da Yorozu ou da Tsumiki. Eu não sei, ou daria pra fazer 2, do corpo e da alma que tava no corpo, da alma extra que tava no corpo. Não sei. Terminou que a gente nem a Tsumiki, ela nem tinha voz, ela foi completamente subjugada pela Yorozu, né? Então é estranho. Mas a galera só entrou nesse jogo pra salvar a Tsumiki. O problema é que é um bagulho muito convoluto pra entrar só pra salvar uma menina, porque eles ficaram presos no jogo e não tem fim o jogo só termina quando todo mundo morrer. Não tem fim, só termina quando todo mundo morrer. E não tem o lance de continuar o jogo de qualquer forma. Se o placar continuar o mesmo, os jogadores que tiverem técnica amaldiçoada morrem. Então não tem a possibilidade de um cara
de sobrar só um sobrevivente no jogo e aí ele ficar encostando lomba pelos próximos 80 anos. Quando passar 19 dias ele vai morrer, porque ele vai ter a técnica dele removida. E ele vai morrer, o cérebro dele vai fritar. Então é muito estranho essa porra, é tudo muito estranho. Vocês lembram vocês lembram dessas porra, das regras? Eu vou listar as regras agora, vamos listar as regras. Porque é muito estranho. Vamos listar as regras aqui, ó. As regras originais. Eram 8 regras originais. Os jogadores eles botaram eles foram até a 15ª. 15ª, que é a atual, né? Vamos lá. Regra número 1. Assim que o jogador despertar a sua técnica amaldiçoada, mais uma vez, né? O Kenjaku ele só consegue forçar a participação de quem ele já tinha feito contrato antes, né? Então não teria como. Tecnicamente o jogo poderia acontecer e se ninguém estivesse ligando para Tsumiki, eles iam se matar ali e não ia impactar no mundo real. Pelo menos não muito, né? Não muito. Ó, assim que o jogador despertar sua técnica amaldiçoada, eles são obrigados a declarar sua participação especial, a sua participação em uma colônia da escolha deles, né? Em até 19 dias. Ó, tem um negócio aqui. Os jogadores que foram despertos, eles despertaram mais ou menos à meia-noite de 31 de outubro, né? Isso dava para os jogadores como a Tsumiki, ela declarar a participação dela até dia 19 de novembro, nesse caso, né? Terminou que não era Tsumiki, era Yorozu. A segunda regra é que qualquer jogador que quebrar a regra anterior, né, que não se declarar a participação, vai ser sujeito à remoção de técnica inata. E isso mataria eles com certeza. Aparentemente não envolve transfiguração inerte, né? Não tem como. Mas a Shoko ela teoriza que afeta sim o cérebro da pessoa, porque senão os jogadores poderiam simplesmente recusar participar. Provavelmente teve alguém que recusou. Seria interessante o Yagi ter mostrado isso, né? Pra gente ver o que acontece com quem se recusa a participar, para servir de exemplo pra gente ver. Seria um modo de mostrar e não falar, né? Seria uma narrativa mais elegante, né? Você mostrar o que acontece em vez de botar a entrevista da Shoko ali. Provavelmente o Ino, né? Fazendo uma entrevista de novo, que é igual às entrevistas que ele fazia com o Nanami, entrevistando a Shoko ali. Mas a mestra Tengen ela confirma, né, que o processo com certeza acabaria com a vida do jogador, exceto os jogadores que não tenham a técnica inata. E o Kusakabe e a Miwa estão bem nesse caso, né? Estariam bem nesse caso. E a Maki também. Mas no caso do Yuji eu não sei como é que isso funcionaria, porque o Sukuna tem uma técnica inata tecnicamente, né? Então não dá pra saber se só o Sukuna se ferraria nesse caso, ou se o Yuji ia junto, porque o Sukuna tá no corpo dele, né? Eu não sei o que aconteceria. A terceira regra é que os que não são jogadores, assim que eles entrarem na colônia, eles vão se tornar jogadores, porque entrar na colônia é considerado como se fosse uma declaração de participação, né? A não ser os civis que já estão dentro da colônia. Eles têm a possibilidade de sair, eles têm uma chance só de sair a salvo, né? A princípio eu achei, lá nesse capítulo que o Kenjaku ele encontra a amiga do Yuji, né? Eu achei que ele tinha teleportado a galera pra fora. Mas não, ela fala que o pé dela tá doendo, né? Então o que eu acho, o lance da maldição do Kenjaku, né? Que ele fala que você tá numa maldição entre o sonho e a realidade, é que ele só fez a galera de sonâmbulo e ele carregou a galera pra fora, porque ela fala que o pé dela tá doendo, né? Ela deve ter andado bastante, ele carregou ela pra fora, eles conversaram bastante ali, aparentemente, né? A gente não viu a conversa toda, mas ele tirou os civis de dentro, né? Infelizmente, se alguém sinistro como o Druv, né? Se alguém sinistro como o Druv conseguisse sair, ele ia tocar o terror e ia matar muita gente. Inclusive a galera que não conseguiu evacuar a tempo, né? Tem isso também. A quarta regra é que os jogadores eles ganham pontos matando outros jogadores. Essa é a quarta regra. Não tem jeito, essa era a regra que a galera queria a regra que a galera queria tirar, mas não tem jeito. A quinta regra é que o valor de uma vida de um jogador é decidido pelo mestre do jogo. Essa parte é interessante. E a regra geral, né, normalmente é que feiticeiros valem 5 pontos e não feiticeiros valem 1 ponto só, né?
e espíritos amaldiçoados que estejam participando valem 5 pontos também. É o mestre do jogo que define, né? Até ninguém poderia dar uma ajuda pra galera. Poderia ter ajudado a galera ali, quando ela descobriu que ela era mestra do jogo. Poderia ter ajudado a galera. É inútil. A sexta regra é que, excluindo os 5 pontos da própria vida, né, um jogador pode gastar 100 pontos para negociar com o mestre do jogo para adicionar uma nova regra, né? Tem o lance que regras não podem ser subtraídas, né? Então você só pode adicionar outra regra. E o jogador não pode se matar para adicionar uma regra nesse caso, né? Ele não poderia ter 95 pontos mais os 5 pontos dele, da vida dele, né? Ele teria que ter 100 pontos extra mesmo. Não vale. Não pode se matar para adicionar outra regra. A sétima regra é que, de acordo com a regra 6, o mestre do jogo ele é obrigado a aceitar qualquer nova regra, desde que ela não tenha um impacto longo, né? Um impacto que cause a longo termo no jogo, nesse caso. Ele é obrigado a aceitar. E a oitava regra é que se os pontos do jogador ele permanecer o mesmo por 19 dias, esse jogador vai ser sujeito à remoção de técnica amaldiçoada também. E vai morrer nesse caso, né? Então, eles vão acabar todos morrendo de qualquer jeito. E se sobrar só um, eles vão acabar morrendo. Porque não vai ter como aumentar o número de pontos. Vai chegar um ponto que não vai ter como aumentar. Se deixasse do jeito que tá, eles iam todos morrer. Incluindo o Senhor Kenjaku. Óbvio que depois a gente viu que o Senhor Kenjaku estava caçando e gastando os pontos dele, né? Gastando os pontos dele, provavelmente para circunventar esse negócio. Mas até o resto da galera ia morrer. Nesse caso, inclusive Sukuna. Se Sukuna não gastasse os pontos, ou se o resto da galera fizesse os pontos e pro lixo igual os 145 pontos que foram pro lixo do Druv e do Kururushi, e os 33 eu acho que foram pro lixo do Hari, o Sukuna morreria nesse caso. Seria uma forma de acabar com o Sukuna, galera. É interessante. Mas aí tem as regras que os jogadores adicionaram, né? A regra 9 é que os jogadores eles podem ter acesso à informação dos outros jogadores, né? Assim como o nome, o número de pontos, né? O número de regras que foi adicionado e a colônia atual onde eles estão, né? Essa foi a regra que o Hajime adicionou ali no final, ali na primeira vez que ele aparece, né? Quando ele está olhando pelo buraco de um cara que ele fez. A 10ª regra é que os jogadores podem transferir qualquer número de pontos entre eles, né? Essa regra foi adicionada pelo Hiromi Higuruma, que a pedido do Yuji ali, né? O Higuruma adicionou essa regra. Essa regra é uma péssima regra, cara. A melhor regra seria que o perdedor passa os pontos imediatamente pro vencedor. Não necessariamente morto. Se alguém perder uma briga, eles perderiam os pontos imediatamente. Isso seria melhor. Isso é uma regra melhor. A regra de poder transferir é péssima. Essa regra é merda. 145 mais 33, quase 200 pontos foram pro lixo, porra. Foi pro lixo. Mas vamos lá. A 11ª regra é que os jogadores eles podem sair do jogo gastando 100 pontos, né? Mas eles precisam ter um substituto dentro da própria colônia. Na verdade eles podem trocar, né? Eles podem trocar nesse caso. Essa regra foi adicionada pelo Megumi Fushiguro e essa era a ideia que eles queriam para salvar a Tsumiki, né? Terminou que não deu em nada. É outra regra merda. É outra regra de bosta. O ideal seria alguma outra coisa. Seria alguma outra coisa interessante aí. Ou fazer com que os pontos... Seria interessante uma regra que fazesse com que os pontos se multiplicassem em período determinado de tempo. Assim eles evitariam de morrer. Tipo, a cada 2 dias o ponto aumentar em 1. Aumentar em 1 ponto. Seria interessante. Porque aparentemente a contagem de pontos não conta com a própria vida, né? Interessante isso aí. E aí os caras, se sobrasse 2 caras da galera do bem, eles poderiam ficar se derrotando, entre aspas, né, sem se matar, e eles evitariam a morte nesse caso. Nesse caso o jogo ia durar para sempre, ou
até que eles morressem de velhice. Ok. A 12ª regra é que os jogadores eles podem entrar e sair entre todas as colônias, né? Essa regra foi adicionada pela Ioroso. Ela foi adicionada pela Ioroso porque ela queria ir caçar o... Ela queria ir caçar o Sukuna, né? Se eu não me engano. Essa é a regra perigosa, né? Que o Yuta tinha medo dos caras sair da colônia e começar a matar a galera do mundo normal. Essa é a regra perigosa. A 13ª, né? É que a partir das 9h09 da noite, né? De 18 de novembro de 2018, nenhum outro jogador pode entrar no jogo do abate, né? No jogo do abate. Essa regra foi adicionada pelo Kenjaku. Foi depois que se não me engano, foi depois que eles conseguiram alcançar a cota de energia amaldiçoada, ele adicionou essa regra, né? Agora tá fechado o jogo. A 14ª regra é que o jogo vai terminar assim que todos os outros jogadores morrerem, né? Exceto Suguru Geto, Megumi Fushiguro e Shiori Hime, né? Essa é uma mudança do capítulo volume 25, né? Isso não tinha no capítulo original, mas é uma mudança do volume 25 que salvaram a Uraume, né? O Kenjaku salvou a Uraume nessa regra aí. A Uraume e a Shiori Hime. Assim que todos os outros jogadores morrerem, o jogo acaba nesse caso. Tranquilão. Essa regra foi adicionada pelo Kenjaku. E a 15ª regra é que a autoridade para ativar a grande fusão com o Tengen, né, foi passada para Megumi Fushiguro. Essa regra foi adicionada pelo Kenjaku em algum momento. Eu não sei se ele ativou, ele adicionou a regra, né, gastou os pontos e ele deixou ela inativa pro Kogane adicionar só quando ele morresse, né, caso ele morresse. Provavelmente eu acho que sim, porque o Kogane é tipo uma interface, né, de computador. Eu acho que dá pra fazer o kill de regra ali. Eu acho que sim. Mas essas são as regras. O jogo é esquisito, o jogo é estranho, é convoluto demais. Eu acho que nem tem necessidade demais da galera procurar entender direitinho, porque a maioria do negócio do jogo foi pra porra nenhuma, foi pra nada. O objetivo era salvar a Tsumiki morreu. Tsumiki morreu. Se o jogo continuasse do jeito que estava, se o Kenjaku não tivesse feito essa última regra, né? Se ele não tivesse feito essa última regra, ele ia morrer junto também. Ele ia morrer porque ele não ia ter como aumentar os pontos dele. A regra que a galera botou de pode transferir os pontos é uma bosta. Eles acabaram perdendo muito ponto no começo. O Yuta, quando ele chegou, ele já tinha 35 pontos. Ele já tinha matado 6 jogadores, 6 feiticeiros, quando ele aparece a primeira vez. E isso foi pro lixo também. E com certeza esses feiticeiros tinham alguns pontos, e todos esses pontos foram pro lixo. E essas regras que poderia ter resultado em regras melhores. Então é estranho. O lance da Tengen, ela poderia quando ela descobriu que ela era mestre do jogo, ela poderia simplesmente aumentar a quantidade de pontos que cada morte valia, entendeu? Cada espírito amaldiçoado que estiver participando vale 5 pontos. Nem todos os espíritos amaldiçoados foram caçados ali, porque a maioria estava se escondendo, entendeu? Se a Tengen fizesse a regra, cada espírito amaldiçoado vale 100 pontos, a galera poderia botar umas regras melhores aí, para tentar circunventar o negócio. É muito estranho. Eu com certeza deixei alguma coisa passar, porque é muita coisa, tá? É muita coisa. Eu não vou comentar as lutas, evidentemente, eu vou deixar as lutas para depois, porque aí esse vídeo seria longo demais e com certeza não é todo mundo que vai assistir tudo. Mas é isso, eu acho que o jogo do abate foi uma bosta em si, o conceito do jogo em si. Se fosse só o conceito inicial, né, de alcançar o Nirvana, nesse caso, os jogadores que vencessem o jogo, eles alcançariam uma forma de despertar, nesse caso, e aí o Kenjaku usasse esse despertar para fazer a fusão dele, seria mais interessante do que um jogo que a galera toda morre. A galera entra pro jogo para morrer. É muito estranho essa porra. É muito estranho. E dessa vez não tem ascensão, não tem Nirvana. Então é isso. Eu acho que em conceito foi uma merda. O conceito foi uma merda, mas as lutas foram maneiras, as lutas foram fodas. Eu acho que poderia ser
existe um motivo para por que os torneios de artes marciais em anime serem tão usados, né? Que é simples e funciona. E o jogo do abate foi basicamente um torneio de artes marciais super complexo que a galera nem lembra o início das regras. Nem lembra. Por que o Daido Hagane entrou pro jogo, porra? Por que o Daido entrou pro jogo? Por que o cara do Sumo entrou pro jogo? Ele entrou pra jogar Sumo e pra morrer, mas se ele tiver morto ele não pode mais jogar Sumo, porra. É muito estranho. Então é isso, eu tô bolado aqui e eu fico por aqui. Esse não foi o meu melhor trabalho, hein? Porque eu tô confuso agora. Eu tô confuso até agora. São 2h08 da manhã. Eu tô pesquisando um tempão. E é isso, eu fico por aqui. Quem assistiu até agora, parabéns, hein? Parabéns pelo... Parabéns, se estiver mais confuso do que eu. Fala aí. O que vocês acharam desse negócio? Ficou parecendo algum arco merda de Hunter x Hunter. Dá pra ver que o Gege não é o Togashi. Não é o Togashi. Foi tentar inovar pagando de Togashi e fez um bagulho estranho. Fez um bagulho muito zoado. O Gege não é o Togashi. Eu acho que se fosse um torneio de arte marcial mais simples, igual o torneio das trevas de Togashi, de Yu Yu Hakusho, seria mais tranquilo. Mas é isso, eu fico por aqui. Tenha um excelente resto da noite. Isso aqui vai ao ar na quarta-feira, 7 da noite. E é isso, eu fico por aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau.